Olá, estamos de volta, nosso 22º episódio do Troca de Valor. Hoje, neste episódio, eu tenho a grata satisfação de receber aqui uma jovem que tem realmente feito um trabalho, se mostrado para esse mundo com esse viés dessa nova percepção do jovem com relação à política. A política nesse país gigante continental chamado Brasil. Estamos no ar sempre com a força, com o apoio da Unimed e da Uniarp, a qual eu agradeço sempre pela acolhida, por estar junto com a gente. Falar da Uniarp é falar de uma das melhores universidades do estado de Santa Catarina, e falar também da Unimed é simplesmente falar da maior cooperativa de saúde da América Latina, quiçá também desse planeta. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está aqui ao meu lado, à minha frente, ela, Isadora Piana. Isa, seja bem-vinda ao Troca de Valor Podcast. Para nós é uma alegria, eu espero que você acompanhe, porque realmente hoje a gente vai falar muito aqui. Esse é o nosso objetivo. Mas coisas bacanas, incentivo, inspirar, dar exemplo, fazer com que também o jovem, as novas gerações comecem a ter essa visão de se despertar para esse mundo que faz toda a diferença. Bem-vinda ao Troca de Valor, Isa! Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Eu quero começar desejando vida longa ao Troca de Valor, porque é obviamente notório que você é uma personalidade caçadorense, que todos nós temos um carinho especial, um carinho gigantesco. Obrigado. Então, parabéns pelo projeto, desejo vida longa, e é um espaço para a gente poder conversar sobre os caçadorenses, né, as pessoas aqui da nossa região que estão trabalhando, obviamente não só na política, né, muito pelo contrário. Eu vi que você trouxe aí vários convidados muito legais, e o nome bem diz, né, Troca de Valor. A gente pode aprender uns com os outros aqui, conversando um pouquinho. Então, muito obrigada, tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo. Bacana, olha, eu agradeço mais uma vez a você. E é claro, a gente sabe que nesse mundo a gente é muito cobrado, né, ultimamente, de tempo e tudo mais, e agenda, mas obrigado por você tirar um tempinho aqui para trazer também toda a sua energia, também apesar de jovem, todo o seu conhecimento nesse mundo que tem sido meio polêmico, né, que é o mundo da política nesse país chamado Brasil. Bom, falar da Isadora Piana, eu estou aqui à minha frente com uma jovem de apenas 27 anos, a filha do seu João e da dona Jandira, né? A mais jovem de 5 irmãos, né? Isso mesmo. O seu João e a dona Jandira, que batalharam, lutaram uma vida para criar esses 5 filhos lá na roça. É isso aí. E eu tenho muito orgulho, posso falar. Às vezes as pessoas perguntam assim: como que você foi parar na política? E eu traduzo para as pessoas dizendo o seguinte: na verdade, eu só trouxe comigo os valores que eu tenho de casa, de berço, do colono, né? O colono catarinense do interior. Nas minhas viagens, as pessoas sempre falam: ah, você é lá do meio oeste, né? Você é lá de Caçador. E é muito legal como as pessoas reconhecem. Isso se tornou uma marca da Isa, porque muitas vezes, quando as pessoas são do interior, tem uma certa vergonha ou uma coisa assim, tenta esconder. E eu, muito pelo contrário, né? Faço questão de enaltecer isso, porque os valores que a gente tem no interior, os valores que a gente herda dos nossos pais, eles são o que nos direciona. Então, eu tenho muito orgulho aí da minha família. Meus pais são agricultores aposentados já. Eu nasci temporona, como fala, né? A minha mãe tinha 46 anos quando ela me teve. Então, eu sou a mais nova que acaba ali ficando perto deles. E os meus irmãos todos empreendedores, ralaram muito, né? São do comércio. E eu cresci no meio deles.
trabalhando, vendo os desafios, e foi assim que eu vim parar aqui, né? Foi assim que eu me despertei pra política. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, junto com a minha irmã mais velha, que é a Carize. Sim. E aí ali no dia a dia, no comércio. Fiquei 6 anos lá como vendedora. Inclusive, eu digo que é a melhor profissão do mundo, você ser vendedor, ele te dá, assim, habilidades maravilhosas. E eu fiquei ali por 6 anos dividindo com ela balcão, a gente ralava muito ela começou literalmente do zero. E às vezes sofrendo muito com 2 coisas principalmente. Impostos altíssimos. Eu recordo que todo dia 20 a gente tinha que pagar o Simples Nacional e eu falava assim, mas quem é esse Simples que ganha este salário, mas que não vem trabalhar, né? E a burocracia para você ampliar o estabelecimento, o Estado, e aí a gente pode deixar muito claro que não é nem só a prefeitura, nem só o Estado, né, nesse caso de Santa Catarina, mas o Estado ente governamental, ele tá pesado nas costas de quem quer trabalhar. Então, essa foi a chaminha que me acendeu lá quando eu tinha meus 13 anos para política, para começar sozinha a estudar política e me envolver. O senso de meio que justiça. Perfeita definição. Né? Até uma história que aconteceu durante o período do colégio mesmo, eu estudei no Paulo Schiffler, inclusive um abraço para toda a família Paulo Schiffler, e na ocasião, na época, a gente estava ali no ensino médio e aquele anseio de faculdade, vamos estudar onde, como é que vai ser depois. Eu lembro que a gente fez toda uma manifestação pela UFES, né, para tentar trazer a UFES para Caçador. Sim. E até sensacional porque a gente vê o quão a Uniarp, né, vamos falar da Uniarp aqui, mudou a realidade da nossa cidade. Então, você ter uma universidade forte faz toda a diferença. E na época eu lembro que eu mobilizei primeiro a minha sala, depois a escola toda, e quando vi a gente tinha 3 ônibus tentando pleitear para trazer a UFES para cá. Obviamente é uma decisão que envolve política, né? Eu, na minha inocência e no meu clamor por algo, foi a primeira mobilização, assim. Então, naturalmente, eu tive esse espírito de eu quero mudar, eu quero que as coisas melhorem, eu quero poder colaborar. E esse foi o espírito até chegar aqui. E continua com esse mesmo pensamento, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Bom, esse lado meio líder, né? E influente e tal, ele já vem, então, desde que me conheço por gente, eu acho. Que bacana. Bom, Isa, eu gostaria de perguntar para você, já que estamos nesse mundo que envolve as questões de ordem política, né, e a gente tem visto, né, você muito presente, principalmente no digital, ou seja, nas redes sociais. Você acredita, entendeu? Hoje, né, já que nós estamos aqui, acaba sendo um meio de comunicação, é uma forma de você fazer com que as pessoas possam vê-la, né, ver o troca de valor, e aqui realmente nós já estamos com o nosso 22º episódio, mas como que você vê hoje esse mundo digital com relação à política, às definições? Até porque a gente vê muitas críticas hoje com relação à TV aberta, falando especificamente. Perfeito. Ótimo ponto. Eu falo sem medo de errar para as pessoas o seguinte: graças a Deus que nós temos a rede social, ainda bem que nós temos programas como este, em que a gente tem liberdade de expressão para ouvir as pessoas, para poder se falar o que pensa. Porque hoje, infelizmente, os veículos tradicionais de comunicação, eles estão recebendo muita crítica porque há, sim, um jogo de interesses por trás. E aqui eu estou falando principalmente das grandes emissoras. A gente vê, assim, que para algumas questões fecha-se os olhos e para outras questões dá-se uma ênfase. Então, é como se os canais de TV, principalmente, tivessem um lado. E aí você passa a desacreditar do jornalismo. Muitas pessoas acham que nós, influenciadores, formadores de opinião, até somos um pouco exagerados, mas é porque a gente fica sabendo das notícias, das manchetes, dos bastidores de Brasília. Nós falamos sobre o tema e a gente vê uma inércia do jornalismo muitas vezes.
E isso revolta. Quando não, além da inércia, uma distorção daquilo que Exato, é o fato. Exatamente. E isso, obviamente, influencia no país que a gente vive. Porque todo mundo é um formador de opinião. Às vezes as pessoas chegam pra mim carinhosamente e falam: você me representa, é muito legal te ver lá. Mas eu sempre falo pra todo mundo: todos nós somos formadores de opinião. Dentro da sua família, né, lá no núcleo familiar, depois com os amigos, daqui a pouco na tua igreja, na tua faculdade. Nos grupos que você convive, você é um formador de opinião. E muitas vezes quando você ou não se posiciona, ou se posiciona e defende lado A, lado B, você está influenciando outras pessoas. Pessoas que confiam em você e que eventualmente querem saber a sua opinião. Então, hoje, essa leva de jovens inconformados, né, vamos se dizer assim, que está crescendo, como o próprio Nicolas, como o Lucas Pavanato, que é de São Paulo, como o Guilherme Kilter, do Paraná, como tantos outros, né, eu mesma aqui em Santa Catarina, a gente simplesmente não aguenta mais ver o Brasil na condição que está. E uma coisa muito clara, né? As gerações estão vindo e é a vez de vocês, né? Então é a vez do jovem tomar conta, de o jovem despertar, de o jovem fazer alguma coisa, porque afinal de contas vivemos em um mundo em que hoje, né? Claro, né? Deus sabe de tudo, mas a regra é assim. Hoje vai de repente existir. Você tem mais possibilidades de estar presente nesse mundo dos humanos do que eu, né? Então, temos lá uma diferença de 30 anos praticamente. Então, isso é notório. E a gente sabe que é por isso que chama a atenção de ter você hoje aqui no Troca, porque realmente é uma jovem que tem esse despertar que acaba fazendo com que outros jovens também percebam a importância de se interessar. Mas isso também está muito intrinsecamente ligado à questão educação. Aliás, me corrija se eu estiver falando algo que não seja aquilo que você concorde. Mas eu vejo que em tudo, principalmente no que diz respeito a tudo que envolve hoje uma sociedade, se você quer prosperar, você tem que iniciar investindo pela educação. E há ainda uma controvérsia. Quando você falava logo no início que os valores que você traz, vêm lá do seu João e da dona Jandira, porque eles foram os primeiros educadores. Eles foram os primeiros que colocaram você na rédea curta. É, né? Isso aí. Certo? Então, e hoje o que a gente vê é muitas famílias, salvo, né, se você pensa diferente, mas que acabam transferindo essa questão da educação para o Estado. E lá no Estado você não pode fazer quase que nada. Se você pegar e falar num tom mais elevado com a criança, está possível de se receber uma advertência e até mesmo um processo. Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento. Não só concordo, como vou te dar um testemunho. Recordo que lá, né, voltando lá na história da loja, quando eu comecei a me revoltar, por que certas coisas são assim? Por que a gente tem que entregar uma parte da nossa vida para o governo, né? Eu comecei a estudar sozinha e, na ocasião, eu fui convidada para fazer parte da Fundação Brasil Novo, fui aluna da primeira turma, que é a fundação do Partido Novo, que dá aulas para preparar pessoas para ingressarem na política. E eu tomei a decisão de cursar Direito, né? Eu sou formada em Direito porque eu pensava assim, para que eu possa opinar sobre as leis, eu preciso, no mínimo, entender como é que funciona. Então, eu sempre tive essa preocupação de estudar. E nessa jornada, uma das características que me acompanha é o tempo todo estar me reciclando. Então, eu fiz esse curso da Fundação, depois eu cursei Direito, aí eu fui aluna do Renova BR, que é a maior escola de política do Brasil, apartidária, então ela recebe pessoas dos mais diversos partidos para você falar de números, dados, coisas técnicas. Até hoje eu continuo me capacitando, inclusive no ano passado eu fiz um treinamento que teve 3 etapas e que a gente se reúne para falar de dados. Olha,
Se o Brasil for por esse caminho, o que acontece? Se o Brasil for por aquele caminho, o que acontece? Isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas vêm com bastante opinião, mas não tem embasamento. Ou vêm com boas ideias, mas quando vai colocar em prática, na verdade, mais prejudica o andamento das coisas do que faz com que o país prospere. E esse é o grande câncer do Brasil hoje. As pessoas que estão na política, elas têm boas intenções, mas às vezes as leis que elas aprovam têm o efeito justamente contrário. Então, eu me debrucei em cima disso, de estudar dados e evidências, né? Quem me conhece há mais tempo, às vezes até me acha meio chata, porque eu sou crica com alguns assuntos, mas é porque a gente realmente precisa caminhar para outro rumo. E aí, entrando no tópico que você me trouxe de, às vezes na escola, né, o professor já não pode mais nem chamar a atenção dos alunos, eu tô percebendo que cada vez mais as pessoas estão se afastando dos valores e trazendo uma rebeldia do tipo, eu posso tudo, eu posso falar a hora que eu quiser, e até algumas leis passando a mão na cabeça, né? Tinha uma discussão ali de que alunos que às vezes não atingiam a nota estariam sendo passados de ano. Então, parece que os incentivos estão contrários. E é justamente isso que a gente tem que combater. Então, não é errado você ensinar o seu filho que trabalhar desde cedo é muito importante. É ótimo, ele tem que ser autossuficiente, né? Cuidar da sua própria existência. E esses conceitos todos eu fui aprendendo, estudando política, vendo o exemplo da minha casa. Então, realmente, assim, a educação, ela deveria ser prioridade. Perfeito. Troca de Valor Podcast. Quero lembrar para você que você pode assistir o nosso episódio na íntegra, é claro, lá no nosso canal no YouTube. Que estamos presentes também no Facebook, estamos presentes aí no nosso Instagram. Lembrando que você pode também, vai ter lá os cortes e providenciais espetaculares, extraordinários desta figuraça Isadora Piana, lá no Kawaii, TikTok, no próprio Instagram e Facebook, e você pode também ouvir no Spotify. Vai lá, tá dirigindo, tá caminhando, tá correndo, coloca lá no Spotify, lá, Troca de Valor, e você pode ouvir esse episódio na íntegra e saber um pouquinho mais desta jovem inspiradora e, é claro, empreendedora. Bom, Isadora, a gente, falando de todo esse viés aqui, vamos falar um detalhe sobre a credibilidade, ou como que você vê hoje, já que você tem formação na área de advocacia, jurídica e tal, como que você vê hoje essa área de forma ampla no Brasil? Tópico sensível, mas assim, sensível e muito necessário. E com todo respeito aos operadores jurídicos, a gente trata assim, né? As pessoas às vezes acham que quem se forma em direito vai ser advogado, mas na verdade não. Ele vai ser operador jurídico e ele pode ser um analista do Tribunal de Justiça, ele pode ser um promotor, pode ser um delegado, pode ser N carreiras, né? O direito, ele tem várias carreiras. O judiciário brasileiro, ele é o judiciário mais caro do mundo. E ele não é eficiente como nós precisaríamos que fosse. Esse é um problema e é um peso que o brasileiro carrega nas costas. Por quê? O judiciário em si, ele não gera valor. Faz sentido na sua cabeça? Quem gera valor é o empreendedor, é o trabalho e tudo mais. E aí nós pagamos impostos para um sistema funcionar, que é o judiciário nesse caso. E ele consome muito, uma parcela bem grande dos nossos impostos e não tem uma celeridade ideal. Isso falando em números, né? Da quantidade de processos que a gente tem tramitando. Fora que a insegurança jurídica do Brasil, ela está crescendo cada vez mais. Então, a principal reclamação das pessoas é sempre a mesma. Não vou investir no Brasil porque nunca se sabe o que pode acontecer. O judiciário brasileiro está indo por um lado que não faz o menor sentido, e eu falo aqui abertamente, né? O próprio STF não está seguindo o que a Constituição fala. Então, em quem nós poderemos confiar, né? A última instância. A última instância. Então, eu trabalhei por 2 anos no
entre fórum e defensoria pública e cartório criminal, ali foi 2 anos e pouquinho. E eu gostava muito, porque foi uma oportunidade que eu aprendi de tentar até otimizar o trabalho. Gostava muito de conversar com o juiz sobre maneiras que a gente poderia fazer para movimentar mais rápido os processos e, obviamente, mantendo a qualidade. Então, hoje, o brasileiro está desesperançoso, porque ele vê que existe uma elite até salarial, que ele continua ganhando pouco, ele sustenta essa elite salarial e as coisas não acontecem, elas não têm... O processo não é otimizado. E aí você pega uma inversão de valores, né? A gente estava falando dos valores. O STF hoje, independente se você é de direita, de esquerda ou de centro, o que precisa ficar claro na cabeça das pessoas é que não é a direita contra a esquerda. É nós contra o sistema. Nós estamos sustentando um sistema. Então, não faz o menor sentido na minha cabeça. Às vezes as pessoas ficam assim, o STF está sendo meio ditador em algumas decisões. Mas eu estou feliz, porque quem está sendo punido eu não gosto mesmo, então eu quero mais é que seja punido. Mas veja, hoje é com ele. Amanhã será com outro, que talvez você goste, e aí? Então essa é uma reflexão que eu sempre trago lá no meu Instagram. Mas o judiciário, ele tá pesado. Imagina, é o judiciário mais caro do mundo. Se você pegar alguns países ali da Europa, somados, não dá o custo do judiciário brasileiro. É bizarro. Um detalhe também que talvez seja interessante a gente comentar aqui, é que fica muito claro nos últimos tempos, e nunca se percebeu tanto, né, ou se teve em tanta evidência, o próprio STF, né? Hoje talvez se fale mais ou se veja mais o STF e algumas figuras que lá fazem parte por questões basicamente ligadas às decisões políticas, ou são coisas que a gente percebe que o STF hoje tem se preocupado muito, o envolvimento, não sei se você concorda comigo, o envolvimento político do STF. Eu concordo muito, até porque hoje o que está acontecendo na prática? Há um desequilíbrio claro entre os poderes, né? Existem os poderes e cada um tem sua função justamente para que haja uma harmonia e principalmente para que um fiscalize o outro e assim por diante. Então, o legislativo, vamos exemplificar no caso aqui dos vereadores, né? O vereador, ele está ali para criar leis e fiscalizar o prefeito, né? O prefeito está ali para executar um orçamento e assim por diante. E, a promotoria está ali para ficar de olho em tudo isso. A nível de Brasil, a gente está vendo um STF que está legislando. Então, nós votamos em políticos para que os políticos discutam costumes e, a partir dos nossos costumes, cultura, tradição, criem leis. O judiciário, ele vai garantir que essa lei seja cumprida. É basicamente isso. E o executivo, obviamente, vai respeitar esse ordenamento jurídico e vai aplicar ali o orçamento. Mas hoje está totalmente desbalanceado. Exemplo, o legislativo toma uma decisão, aprova uma lei que passa ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o STF olha para aquilo e fala, não concordei, então eu vou mudar isso. É, no mínimo, absurdo. E, novamente, as pessoas, por estarem com uma visão viciada, vou usar esse termo, dessa guerra entre um lado e outro, elas estão achando que o ato do STF tá tudo bem, porque quem está sendo prejudicado é o outro lado. Mas, na verdade, não, todo mundo está sendo prejudicado. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos no ano passado. Eu nunca tinha saído do Brasil. Olha como a educação nos leva longe. Foi minha primeira viagem internacional. Passei 4 dias na Florida International University estudando sobre política, basicamente. E no sábado, eles nos levaram para um museu que mostrava a história de Cuba e da Venezuela, contada por pessoas de Cuba e da Venezuela, que estavam lá, hoje morando nos Estados Unidos, contando simplesmente a história do país. E na ocasião, a gente entrou, tinha várias salas, assim, mostrando o que acontece. E eles falando abertamente que as pessoas precisavam cuidar da mente, porque quando o comunismo entra,
ele faz uma lavagem cerebral. E eu fiquei assustada, porque isso é uma coisa que você não escuta falar aqui no Brasil, por exemplo. Deus o livre de você falar uma coisa assim. E a minha primeira pergunta... Obviamente, eles contaram as histórias, se emocionaram, muitos choraram. E tinham algumas placas na parede, assim, fulano de tal, preso político, ciclano de tal, opositor do atual regime, preso político. Eu olhei para aquilo e falei, isso tá me parecendo a história do Brasil. E a minha primeira pergunta para eles foi a seguinte, você vai entender, porque a gente estava falando do STF. Eu perguntei assim, tá, mas como que começou? Porque não é do dia pra noite também que você sai de uma democracia e vai pra uma ditadura. Eu falei, como que começou? E eles falaram, Isa, Suprema Corte. A Suprema Corte começou a dominar tudo, a tomar as decisões, a mudar as decisões. E quando a gente percebeu, já era tarde. Então não é como se a gente estivesse inventando alguma coisa. A gente literalmente tá vendo o que aconteceu na história dos outros países, tá vivendo isso aqui e tá tentando alertar as pessoas. Tem um exemplo que é grave. Claro aí, né? E você teve essa possibilidade de presenciar isso. E, de fato, é algo que preocupa atualmente, né? Nesse cenário em que a gente vê essa parte do Superior Tribunal Federal. Também um detalhe para a gente sair desse campo aqui, mas finalizando... Não sei se nos Estados Unidos também é indicação dos ministros do STF. Eu acho que não, né? Aqui se lá há... se há indicação... Porque eu vejo assim que tudo, para mim, eu valorizo muito mais a meritocracia, tá? Do que o popular QI, né? Perfeito. Que é o quem indica. E a gente... Muito bom. Então, para mim, fica muito claro, pelo menos eu percebo assim em todo momento, que todos aqueles que estão hoje fazendo parte da Suprema Corte são pessoas que foram indicadas pelo atual presidente e pelos presidentes anteriores. Não se tem, tem que ter um concurso, é algo, para você passar na ordem dos advogados do Brasil, para você atuar, você tem que fazer uma prova. Uma prova. Né? E sabe que assim, o nosso sistema em si, ele não é de todo ruim, veja só. E aí, a minha conclusão é que o problema somos nós mesmo, as pessoas que nós votamos. Por quê? Hoje o trâmite o presidente indica... E o Senado Federal aprova. Senado, casa que foi eleita por nós, assim como o presidente também foi eleito por nós. Sim. Então, o ideal é que este presidente que vai indicar escolha alguém com um currículo bacana, uma trajetória bacana, que já tenha demonstrado na prática, né, um carreirismo ali na área jurídica, especialmente sendo juiz de direito. Mas não é o que acontece. Normalmente, essa questão funciona assim. Eu vou recomendar porque é meu amigo ou porque vai me dar algum benefício. E o Senado também tem a sua troca de favores, entende? Então, também tem incentivos ruins para que aprove ou não aquele nome. E pior, hoje, a casa que deveria fiscalizar o STF é o Senado Federal. E eles estão completamente omissos. Então, literalmente, ninguém tem coragem. Porque muitas pessoas lá têm o rabo preso, vamos usar essa expressão. Infelizmente. Essa é a grande realidade do Brasil. E isso acontece em níveis estaduais também. A gente que está dentro do universo da política, a gente fica sabendo de histórias, assim, de políticos que não fazem determinadas denúncias, porque senão o desembargador, fulano de tal... avança com o processo desse político. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. Então, que tipo de pessoas nós estamos elegendo que é o grande problema, sabe? Tá, vamos lá. Então, quando se fala aí de legislativo, exemplo, Senado, deputado federal, deputado estadual, vereadores e tudo mais, tanto então, governador, prefeito, presidente da República, qual a sua visão com relação atual desse processo de eleições que o Brasil vive? Aí eu pergunto para você,
a primeira pergunta. Você é a favor da reeleição? Você acha que deveria haver uma reforma política e deveria haver somente um mandato? Foi prefeito, você pode ser na próxima governador, mas não pode voltar a ser candidato à reeleição a prefeito. E assim sucessivamente, com exceção, é claro, de presidente, né? E como que você também vê essa possibilidade de reforma política nesse atual cenário do país? Perfeito. Sabe que eu já fui contra a reeleição. Lá no início da minha vida, ainda muito jovem, eu era bem contra a reeleição. Mas depois que eu descobri que não é todo dia que você tem bons políticos, eu percebi que a não reeleição ela também é um problema. Porque às vezes você tem alguém que assume um cargo e que faz história, que definitivamente, assim, é um excelente gestor, que é um excelente político e que entrega muito, e hoje nós temos nomes assim no Brasil, e você bota assim, não, você só pode ficar 4 anos e você tem que sair, você realmente perde boas pessoas. Eu mudei muito essa minha visão ao longo do tempo, então hoje eu sou favorável à reeleição. Mas o que eu acho que é o grande problema são os incentivos. E aí dá para citar vários. No meu tema de faculdade, de TCC, eu escolhi estudar sobre federalismo e autonomia. O que significa isso? Hoje nós temos um ordenamento jurídico que a maior parte das decisões estão centralizadas em Brasília. Tudo decide-se em Brasília. E isso é o pior cenário possível, porque o Brasil é muito extenso, o Brasil tem uma diversidade cultural gigantesca e não tem problema nenhum nisso. Afinal de contas, o que nós temos de diferente é o que nós temos de mais bonito. Até Getúlio Vargas, lá na época dele, tentou implementar na nossa cabeça que a gente ter os estados, nós sermos diferentes, era ruim. Tanto que tem uma ocasião muito emblemática que ele colocou todas as bandeiras e ia ter o fogo, né, na bandeira dos estados. E falou assim, a partir de agora a gente vai saudar apenas a bandeira do Brasil. Eu tenho uma visão que o que resolveria o Brasil? Assim, todo mundo fica nessa discussão, direita e esquerda. Agora, qual é a cartada de mestre central que resolveria os problemas do Brasil? Dar mais autonomia para os estados. Na prática, o que significa? Significa que você vai parar de tomar todas as decisões lá em Brasília e você vai deixar que cada estado viva de acordo com a sua cultura e que na Assembleia Estadual as decisões de grau maior sejam tomadas. Exemplo prático. Aqui em Santa Catarina a gente quer votar para que as pessoas tenham armamento, né? Porque o armamento seja liberado. Eu tenho certeza que a gente já teria isso aqui. Com certeza. Entre outras questões. Esse é o modelo que os Estados Unidos utiliza. A gente chama de federalismo centrífugo, que é o poder vai para dentro, ou centrípeto, que vai para fora. E esse seria o caminho. Muita gente até fala de separar o Brasil, né? Tem aquele movimento do Sul é o meu país. Sul é o meu país. Essa é uma possibilidade inconstitucional, significa que na Constituição é uma cláusula pétrea que não pode ser mudada. Ou seja, os estados eles não podem se tornar autônomos. Né? Eu não posso decidir que Santa Catarina vai virar um país, apesar de que eu defendo exatamente isso. E não defendo nem o Sul é meu país, eu defendo Santa Catarina ser um país. Eu realmente defendo isso. Mas não dá. Então, qual que seria a alternativa? A gente dá mais autonomia para os estados. A gente para de tomar a decisão só lá em Brasília e bota as câmaras estaduais para tomarem as decisões de acordo com o povo daquele estado. Porque aí imagina, eu tô aqui em Santa Catarina que o pessoal decidiu que vai reduzir a maioridade penal, decidiu que a gente vai ter armamento, decidiu várias coisas. Eu não tô satisfeito com essas decisões. É muito mais fácil você mudar de estado do que você mudar de país. Então eu vou morar no Paraná, que não tem nada disso. Ótimo. Então esse seria o meu sonho de reforma política. Não sei se respondi, mas é... Mas tá aí. E quando você fala sobre essas questões de decisões, a gente entra num viés dessa carga tributária, essa fome insaciável, né, dos governos com relação a esse empresário, esse empreendedor
que tem lá, que hoje vive essa insegurança, né, de empreender, e aqui em Caçador especialmente, apesar de que, graças a Deus, a gente acaba chegando e com essa coisa fantástica do digital, não existe fronteiras, né? Mas falando especificamente aqui da nossa região, que é uma região muito empreendedora, industrial, essencialmente industrial e de um polo diverso, mas o que a gente vê hoje no país, essa carga tributária, que realmente ela come boa parte daquilo que a gente produz, mas tem um detalhe, né? Quando você fala ali de essas questões das decisões a nível federal, já que estamos num país continental, Perfeito. Estadual e municipal. Bom, se ouviu muito falar sobre essa pirâmide, ela está de ponta cabeça? Está invertida. Né? Então, o que a gente vê hoje é a maior fatia, né, desse tributo que você ficava revoltada lá quando a tua irmã na loja lá tinha que pagar, e que ficava, né, mais de 60% lá em Brasília. E de lá eles decidiam. Isso. Sabe que essa é uma bandeira que eu costumo levantar semanalmente, por uma questão de conscientizar as pessoas na minha rede social. Porque muita gente não sabe que isso acontece. Mas hoje a porcentagem é até maior. Estima-se que a cada R$100 enviados para Brasília por Santa Catarina, voltam apenas 20. E aí, muitas vezes nós somos taxados de vocês têm preconceito, vocês não querem ajudar o Nordeste, vocês não sei o quê. Vamos por partes. Primeiro, não é como se Santa Catarina não tivesse problemas. Inclusive, nós estamos na região do estado que tem o menor IDH. Isso é um problema. Caçador tem um dos menores IDHs do estado. Ou seja, a nossa região é uma região que precisa de atenção, digamos assim. Outra coisa, as nossas estradas, né? O atual governador está ali fazendo um esforço gigantesco para tentar resolver um problema que é histórico, de longa data. Eu tenho certeza que se esse dinheiro ficasse em Santa Catarina, eu acho que todas as nossas rodovias já seriam no mínimo duplicadas, né? Nossa! Pelo menos. Então nós temos problemas ainda. E o que é a parte injusta do negócio? A gente mandar o dinheiro para outros estados, e aí lá na divisão dos deputados, e isso quem nos relata são os próprios deputados do Novo, por exemplo, que é o meu partido, eles falam assim, olha, às vezes eu chego com um projeto maravilhoso para Santa Catarina, de duplicação, de infraestrutura, que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Mas chega alguém do Nordeste que tem mais deputados, e quando eles colocam na mesa para votar, adivinha para onde vai o dinheiro? Então, essa é a realidade. Nós temos pouca representatividade, nós pagamos a conta e os incentivos são contrários. Agora, uma pauta que eu levanto muito é: os estados deveriam olhar mais para Santa Catarina, porque, no geral, nós estamos acima da média. Né? No geral, assim, como estado, temos uma qualidade de vida maior, temos mais segurança, temos mais educação, saúde, nossos municípios são menores, isso facilita para que todos tenham acesso aí aos serviços básicos. Os outros estados deveriam pensar assim, poxa, se eles estão dentro do Brasil e estão conseguindo fazer isso, como será que eu faço? Só que, infelizmente, tem um histórico de má gestão e incentivos contrários. E para fechar esse raciocínio, vou contar uma história rapidinho. Nós temos informações de que no Maranhão, um professor ganha muito mais do que ele ganha em São Paulo. Só que se você olhar a arrecadação de São Paulo, é a maior arrecadação do país. Sim. Então, se em São Paulo o professor não ganha tudo isso, quem é que está pagando o salário lá do Maranhão que não arrecada nem terça parte? Alguém está pagando essa conta. Então as coisas... E obviamente eu não sou contra o professor ganhar bem, muito pelo contrário. Mas estou trazendo aqui de exemplo para que as pessoas saibam que não existe nada grátis. Tudo que ele é dado grátis é retirado de você através dos impostos 2, 3 vezes mais antes. E uma parte disso se perde no processo de retirada, execução do serviço público, pagamento de funcionário, assim por diante. Então... é isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas. A gente precisa começar a defender os problemas mais da raiz. Troca de valor. Agora eu quero pedir licença para a Isa e a gente vai rodar aqui um break comercial falando um pouquinho da Unimed e também da Uniarp. Se liga aí.
Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta! Agradecendo mais uma vez a Uniarp e também a Unimed. Uniarp, uma das melhores universidades comunitárias do estado de Santa Catarina. Um orgulho que leva o nome de Caçador a todos os cantos e recantos deste país. E com uma coisa muito importante, a educação, a formação. Quiçá aqui esse curso fantástico de medicina que tem transformado a realidade aqui em nossa região. E falar de Unimed é falar simplesmente da maior e melhor cooperativa de saúde da América Latina. Aqui em Caçador, fique tranquilo, e no Brasil inteiro tem Unimed. Isadora Piana comigo aqui no Troca, no nosso 22º episódio. Isa, e dentro dessa visão, como que você vê hoje, já que você é bastante jovem, começou com esse despertar para a política também, né? Muito jovem. Como que você vê hoje o jovem se interessando pela política e a questão também hoje das obrigações do jovem com relação a, propriamente falando aqui, sobre eleições. Inclusive, esse ano de 2026 teremos eleições para deputado estadual, deputado federal, vamos escolher, gente, ó, presta atenção, senador, serão 5, é isso mesmo. Deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Exato. E o jovem nesse cenário aí? Então, muitas pessoas me questionam, né? O que você está fazendo agora, depois da universidade? Até porque, desculpa, você, inclusive, na última eleição para deputado, né, que tivemos deputado e tal, você foi candidata. Fui candidata em 2022. Foi a minha primeira eleição. E aí, como que se sucedeu, né? Quando eu comecei a estudar sozinha as pautas ali que me interessavam, liberdade econômica, menos burocracia, menos imposto, eu encontrei o Partido Novo, que é um partido que ele tradicionalmente, desde o seu nascimento, que foi lá em 2011, e a fundação oficial, que foi em 2014, sempre defendeu essas bandeiras. Então eu resolvi me filiar a este partido, porque ele representava os meus valores, e comecei a me envolver. E aí um belo dia, eu estava preenchendo ali, organizando minha semana, respondendo um e-mail, e eu recebi um e-mail que falava assim, Banco de Talentos. Mas na época eu tinha 19 anos, eu até nem pensava em me candidatar. Eu pensava sempre assim, eu tenho que terminar a faculdade antes. Esse era o meu pensamento. Não pensava em me candidatar. Mas eu resolvi preencher aquele negócio. Falei, vai que um dia, né? Vai que um dia. Eu respondi no domingo à noite. Na segunda-feira, o presidente estadual, Eduardo Ribeiro, que hoje é o presidente nacional do Novo, que é um catarinense do meio oeste, ele é de Capinzal, me ligou. Falou, quem é você? Onde você mora? A gente, né, conversou bastante. E naquele mês, eles me convidaram para ser candidata a deputada estadual. E aí eu falei, vocês estão malucos, eu ainda nem me formei, eu tenho 23 anos. Eu falei, primeiro eu tenho que ser vereadora, seguir o caminho tradicional. E aí o que eles me falaram? Eles falaram, olha, Isa, isso não é mais uma regra, porque nós elegemos um deputado federal, que é o Gilson Marques, do 0 para deputado federal. Então, o Novo tem essa característica. Não só o Novo, como outros partidos. Eu vou chegar no tópico do jovem.
Então, em 2022, eu fiz 6.674 votos em 189 municípios. Fui a segunda mais votada aqui em Caçador, inclusive. E aquilo me marcou. Eu falo para todo mundo que foi assim... Mesmo antes de terminar a faculdade, contou como um doutorado, porque uma campanha eleitoral de nível estadual ela é muito desafiadora. E logo após a eleição, eu daí me formei, né? Me formei em Direito. Eu fui convidada a trabalhar nessa parte estratégica, né? Onde a gente mescla a parte jurídica e a parte política. Então, eu comecei a trabalhar na Executiva Nacional do Partido Novo, que é um escritório que toca toda a operação de expansão do partido. E como era um partido novo, né, literalmente, nós tivemos que estruturar todo esse processo. É muito burocrático. E como a gente tem aí essa intenção de fazer tudo muito certinho, foi uma experiência que me fez crescer muito. Tanto que eu cheguei até a morar um tempo em São Paulo. Morei por 6 meses lá para trabalhar presencialmente no nosso escritório. E depois disso veio um convite que me tirou da minha zona de conforto, que envolve os jovens, né? Em determinado momento, as lideranças maiores lá do partido chegaram para mim e falaram: Isa, nós queremos que você seja a nossa presidente nacional do Novo Jovem, que é o setorial jovem do Partido Novo. E aí, eu tava com 25 anos. Eu falei, não, eu já não sou mais tão jovem. Falei, não, eu não sou mais tão jovem para assumir esse setorial. Brincando, né, óbvio. E aí, eu resolvi assumir esse trabalho. E foi uma das melhores experiências que eu já vivi. Por quê? Nós temos aproximadamente 9.000 filiados jovens em todo o Brasil. Então, eu liderei diretamente 5 pessoas que faziam parte da minha equipe diária. E desses 5, somente 2 eram remunerados. Os outros voluntários, tá? Indiretamente, os 27 presidentes estaduais, porque tem o presidente nacional e cada estado tem o seu presidente estadual. E abaixo disso, abaixo não, mas hierarquicamente, né? Uhum. Todos os 9.000 filiados. E foi uma experiência que me agregou muito, porque eu consegui ajudar eles a ocuparem determinados espaços. Então, nós concorremos a centros acadêmicos, inclusive da própria Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, né? Nós passamos a mapear as eleições de centro acadêmico das universidades, né? A própria Uniarp. Por quê? Porque quando o jovem se coloca como uma opção dentro do campo acadêmico, já ocupando um espaço de tomada de decisão e liderança, você literalmente está plantando frutos para o futuro. Concorda comigo? Sim. Só que hoje, infelizmente, nós temos um problema sério no Brasil, que são as universidades públicas. E aí eu até vou citar um ponto. Quando eu falo de Santa Catarina, quando eu falo de Caçador, eu tenho muito orgulho de citar instituições como a Uniarp, porque eu quero relatar isso para que as pessoas saibam. Muita gente não sabe. Nessas minhas andanças, nessas minhas viagens, todo mundo me relata uma desconexão do ensino superior com a realidade. E eu sempre falo assim, olha, que orgulho da minha terra, porque lá nós temos os cursos que prestam serviço para a comunidade, que trabalham nas indústrias e que todo mundo se desenvolve. O empreendedor tem mão de obra qualificada, o jovem ingressa na universidade, já tem emprego na cidade e a máquina gira. E na minha cabeça eu pensava assim, não, isso acontece no Brasil inteiro. Gente, não acontece. Não acontece. Então, quando a gente traz aqui nomes como a própria Uniarp, as universidades de Santa Catarina, vocês não têm noção do tamanho do privilégio que nós estamos vivendo. Porque o restante do Brasil não tem isso. Tem uma desconexão entre o que o mercado de trabalho precisa e as ideologias. Está tudo muito contaminado ideologicamente. Então é difícil você ter uma instituição séria. Por isso que assim, eu me considero muito privilegiada por morar em Santa Catarina. E o meu contato com o jovem foi muito nesse sentido de ajudar eles a ocuparem os espaços, liderar eles, treiná-los, colocar eles para estudar, assim como eu lá no começo também estudei. Então foi uma experiência que me desafiou, mas que realmente assim valeu cada minuto. Muito bacana isso, né? Vamos lembrando para você que você pode assistir ao nosso episódio, ele de forma completa, na íntegra, através do nosso canal no YouTube,
do Troca de Valor Podcast. Siga a gente lá, ative o sininho, você vai ter aí todas as informações. À medida em que a gente vai postando, você já vai recebendo as notificações aí das nossas, inclusive dos nossos cortes e dos nossos episódios. Também, lembrando que estamos presentes no Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok e quiser ouvir lá no Spotify, também no Easy, você pode estar acompanhando todos os episódios do Troca de Valor Podcast. Hoje aqui essa jovem, né, advogada, uma sonhadora de mudar esse cenário político do país, mas que tudo começa aqui, de repente. Não adianta a gente querer estender, né, o nosso braço, ele tem um certo limite, mas é bom, existe sempre esse começo. Bom, Isadora, e dentro desse processo em que a gente vê, então, esses jovens, inclusive nós tivemos aqui no Troca de Valor, logo que eles se elegeram, os Mateus, agora me foge até o sobrenome, o Mateus Becker, de Fraiburgo, que é um dos mais jovens, se não o mais jovem vereador do estado de Santa Catarina, ele que é filiado ao Partido Liberal. E o Mateus em Videira. São dois Mateus que estiveram aqui nessa bancada e a gente se trocou muito também aqui no Troca de Valor Podcast. Vamos falar aqui de alguns cenários e alguns fatos que marcaram a história política recente do país. Um deles, e que a gente vê ainda uma certa polêmica, e assim, algo que não sei como que eu posso definir o que aconteceu e a forma com que estão sendo tratados esse assunto. Mas o que é para você e o que significa 8 de janeiro e o que tem acontecido com essas pessoas? Você esteve lá? Não estive, mas eu soube de pessoas aqui da nossa cidade que estavam para ir ou que chegaram a ir, mas que não, graças a Deus, não foram presas, nada, principalmente não violaram, não depredaram patrimônio público. A minha opinião sobre o 8 de janeiro é muito clara. Eu, obviamente, sou totalmente contra depredar patrimônio público. Eu acho que isso é condenável. Acho que as pessoas que fizeram isso, elas têm que pagar por isso. Por depredar patrimônio público. O que elas estão respondendo? Pelo que elas estão respondendo hoje? Elas estão respondendo por tentativa de golpe de Estado. E aí eu sou contra por quê? Quando você vai ter um golpe de Estado, e a gente está assistindo alguns países no mundo passarem por processos semelhantes, você precisa ter armas, você precisa ter uma quantidade grande e organizada de pessoas. E principalmente, o que mais me revolta é que em 2017, quando tiveram algumas manifestações contra o presidente da época, que era o Temer, sim, pessoas da ideologia de esquerda estiveram lá no Congresso, quebraram vários prédios ali, ministérios ao entorno, e nada aconteceu. Aquilo não foi visto como golpe de Estado. Então, a nossa revolta é porque essas pessoas do 8 de janeiro, elas estão sendo taxadas como golpistas porque sim, tá tendo uma tentativa. A mídia trata eles total como golpistas, né? Os golpistas, o trama, o golpe é colocado isso já julgando, nem na verdade a grande mídia. E aqui realmente eu sou mais um cidadão brasileiro que sou totalmente contra. Minha formação é de jornalismo e comunicação social, e realmente não se pode fazer isso. Você tem que divulgar a notícia. Você vê a tendência que hoje existe com relação à grande mídia, que coloca isso de maneira que acaba fazendo com que os seus espectadores comecem a... Distorce, né? A gente chama de narrativa, né? Eles distorcem a narrativa. E um detalhe que também me chama a atenção, Isa, a gente viu muito falar, e recentemente também nas condenações, coisas absurdas, né?
proporcionais. Eu não sei se você concorda comigo. E outro detalhe que chama a atenção, que se viu falar muito, por isso que eu perguntei se você esteve lá, porque você certamente conversou com muitas e muitas pessoas ao longo desse tempo que estiveram em 8 de janeiro participando lá desse ato. Mas, com toda a tecnologia que certamente um governo que arrecada trilhões tem lá suas câmeras de altíssima definição, né? Uma guarda realmente nacional gigante, tá? E aí simplesmente, não, vamos pegar aquele bolo de gente ali e vamos colocar tudo na cadeia. A gente tem relatos, e eu sei disso porque tem uma das advogadas que é líder da associação de advogados que está, muitos até voluntariamente, ajudando esses presos políticos, dando suporte à família. Ela me relatou que, assim, tiveram pessoas que estavam lá, né, às vezes um vendedor de picolé, um vendedor de algodão doce, ele tinha recém-chego no local e ele foi assim, não, tu vai também. Então, pego uma massa ali, tem até o princípio da individualidade da pena, né, que você tem que punir pelo que aquele indivíduo fez. Sim. Então, é absurdo atrás de absurdo com esse processo. E o que me deixa preocupado é que não é só a grande mídia que fala isso. Muitas pessoas, até daqui da nossa cidade, às vezes me abordam e falam, não, que é a trama golpista. Então, veja, as pessoas perderam a noção do que é você punir alguém por um fato. E por que isso acontece? Porque, eu não gosto do lado que está sendo punido, então eu torço para que seja punido. A pessoa tem esse espírito de custe o que custar, tem que ficar preso, mas não é assim que funciona. Isso traz uma insegurança jurídica gigantesca. É muito perigoso. Isadora, outro detalhe também que chama a atenção nesse momento é com relação... Esse ano nós teremos novamente eleições. E, inclusive, o ato de 8 de janeiro, uma das bandeiras levantadas lá foi por questões de que não ficou muito claro a eleição presidencial. Não, realmente ficou algo assim nas entrelinhas. Como que você vê hoje esse cenário que nós vamos chegar lá em outubro e haverá novamente eleições? Você se sente hoje segura como sendo, talvez, quem sabe lá, você vai ser uma candidata novamente, né? Mas você acredita no sistema de que os votos que você vai fazer, né? Vamos supor, os votos que o Jorginho, que já declarou que é candidato à reeleição, vai fazer, serão os votos que serão computados? Sabe que eu tive a oportunidade de ver uma urna eletrônica aberta e tudo mais no Renova BR, que é esse curso de formação política. Eles levaram a gente para conhecer a urna e tudo mais. Mas assim, eu sou totalmente a favor do voto auditável. E as pessoas acham que o voto auditável é quase que um voto de cabresto. Elas falam assim, não pode ter voto auditável, porque se entregar um papelzinho dizendo em quem você votou, as pessoas vão comprar votos e vão ameaçar pessoas. Mas o voto auditável nada mais é do que o seguinte: eu voto no fulano, sai um comprovante, eu boto numa caixa. E aí você compara, você não leva para casa. Você compara o papel da caixa com o que a urna eletrônica está apontando e pronto, você tem uma dupla checagem. Isso que é o voto auditável. E se a gente for a fundo, tem países que você vota, exemplo, próprio Estados Unidos, você não é obrigado a votar e você vota de casa. Você manda uma cédula para o governo. A Alemanha é a mesma coisa, você recebe em casa uma cédula. Então, assim, isso não é o fim do mundo, né? As pessoas acham que, nossa, no Brasil não vai dar certo. Não é o fim do mundo. Então, eu sou totalmente favorável à questão do voto auditável. Se as urnas são seguras ou não, eu sinceramente acho que hoje está impossível de se saber por uma questão de que parece que qualquer investigação
é tentativa de mudar o rumo, de mudar os resultados. Então fica difícil até pra gente ter uma conclusão de como é que funciona, sabe? Mas pra mim o caminho seria computar os votos dessa forma, ter essa dupla checagem. Voto eletrônico e o voto auditável, que é uma cédula. Uma conferência. Uma conferência. Até porque, vamos dar um exemplo muito prático aqui. Essa aqui é a urna eletrônica. Vim aqui, votei no X, no A, no C e tal. Aí essa aqui é a cédula. Eu vou pegar e vou marcar aqui com uma caneta. E aqui, tá, a urna, que eu vou colocar essa cédula. Eu não vou levar nada. Eu vou colocar aqui, certo? Então alguém lá tem uma dúvida. Olha, realmente surgiu dúvidas. Vamos auditar. É para auditar, é para conferir. Perfeito. Então, eu acho que é isso, até para a gente deixar muito, tá, com todo respeito. É claro, tem muita gente que são infinitamente mais entendidos do que eu nesse assunto, mas para que fique exatamente claro nesse sentido, porque essa urna aqui, ela deu um probleminha, né? A urna eletrônica, ela deu um BO lá, e aí tiveram que esperar 5 dias para fazer o relatório lá. Peraí, tá aqui. Sem falar que todo mundo tem equipamento eletrônico em casa. É impossível que em milhares e milhares de urnas espalhadas pelo Brasil tenha uma que não dê problema. Ou, enfim, é um equipamento eletrônico, né? Nem se fosse uma coisa assim milagrosa, né? Passaria ilesa. Então, o voto auditável é totalmente viável, né, para a situação atual do Brasil. Isadora, bom, hoje, é claro, aqui falando sobre essa tua visão como jovem, esse despertar para essa política, esse despertar para esse Brasil, para o futuro, e como que você vê aquilo que já aconteceu na política, né? Você deve ter estudado um pouco aquilo do passado, né? As políticas, e vamos falar de maneira global, né? De maneira geral, global não, mas vamos falar de maneira geral, abrangendo o Brasil. Como que você vê a política que acontecia lá no passado, a política que acontece hoje e a possibilidade dessa política no futuro? Sabe que é clichê falar isso, mas é a mais pura verdade. As coisas só vão mudar quando a gente investir de fato em educação. Por quê? Hoje, 4 de fevereiro, né, nós estamos aqui assistindo escândalos de corrupção se repetirem. Né? A gente tem um escândalo aí do Banco Master, por exemplo, que em números, em valores, ele já ultrapassou a Lava Jato. Né? Então a gente tem esse escândalo de corrupção. A gente tem o escândalo do INSS, onde eu não estou inventando, são fatos. Aposentados que ganham ali seu salário para sobreviver tiveram descontado injustamente, né, o valor para que esse dinheiro fosse para corrupção. Isso está acontecendo hoje, isso não é uma invenção da Isadora. E nós estamos assistindo isso quase que apáticos, concorda comigo? Claro que existiu ali. Eu lembro que eu ia pra rua, em 2014 a gente ia pra rua, eu ia pra rua pintada de verde e amarelo, e todos nós clamando por combater a corrupção. A coisa do lado, não tava essa guerra toda. É isso que o Brasil precisa nesse momento. Por quê? Eu sinto que nós estamos apáticos, nós estamos... é mais um dia comum no Brasil. Você vê as manchetes de corrupção e você fica assim, é só mais um dia. Isso não pode acontecer, porque se você sonha em ter uma família, se você quer ver seus filhos morando aqui no Brasil, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, né, em um novo Brasil. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e pensar assim, isso aí nunca vai mudar. Vai! Nós temos bons exemplos, e aí dá para citar os governadores, principalmente, que estão conseguindo fazer uma gestão exemplar. Então, a sensação que eu tenho é que o brasileiro tem uma dificuldade de compreender o que está acontecendo,
né? Veja só, se para nós que temos acesso à internet, que temos, né, graças às possibilidades que a gente teve de estudar, temos uma dificuldade de acompanhar a quantidade de coisas que está acontecendo, imagine uma pessoa que, eu não quero acompanhar a política, ou está simplesmente vivendo a vida dela e nem sabe que tudo isso está acontecendo, e na hora de votar, ela vai votar no que ela assistiu na TV aberta, porque era o que estava passando enquanto ela jantava. E aí é como se ela estivesse, é pesado, mas é verdade, como se ela estivesse tomando veneno todos os dias, porque ela não sabe que aquilo está contaminando a vida dela, que aquilo está adoecendo a vida dela num longo prazo. E não dá pra gente se iludir. O Brasil é um país próspero, cheio de oportunidades, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Então, sinto que nós deveríamos olhar para o passado, aprender com os erros, entender o que está acontecendo agora e então nós temos que fazer escolhas diferentes, porque se nós fizermos as mesmas escolhas, votarmos nas mesmas pessoas, os resultados nunca serão diferentes. Tem uma frase para fechar que é a seguinte, uma frase de Ayn Rand: você pode ignorar a política, mas nunca conseguirá ignorar as consequências de ignorar a política. Porque quando você ignora a política, quando você não participa, não quer ouvir, não quero saber, as consequências vêm para você de igual forma. E você não consegue ignorar essas consequências. E a política está presente absolutamente em tudo. Tudo. Não existe, não tem como... Você pode até tentar ignorar, mas você vai continuar vivendo dentro desse sistema. Exatamente. Então, é um processo que as pessoas têm que ter esse despertar. Bom, Isadora, a gente vai caminhando, né, já para os nossos finalmente aqui. É claro que podemos passar mais 2, 3 horas aqui e vamos ter assunto ainda para tratar. Lembrando sempre que o nosso Troca de Valor está no ar com a força da Unimed e também da Uniarp. Recentemente, eu te vi lá nas tuas redes sociais, aliás, pessoal... fala aí do teu perfil lá. Do meu perfil? Então vou convidar todo mundo que está nos assistindo a me seguir. No Instagram é @isadorapiana, com s.sc. Me acompanha lá que todos os dias eu faço análises e dou minha opinião, principalmente sobre as coisas que estão acontecendo, falo da cultura de Santa Catarina, falo do que eu acredito que é o caminho para um Brasil melhor. Nas outras redes, se você digitar Isadora Piana, você vai me encontrar também. Então acompanhe lá meu trabalho. Legal, então. E foi em um acompanhar seu que eu percebi, recentemente nós tivemos, que é outro jovem também, né, e a gente acabou citando ele aqui, que realmente se percebe, né, a vontade de fazer diferente, que é o Nicolas, deputado federal. Ele... numa atitude que iniciou, claro, talvez ele já almejava ter algumas pessoas para o acompanhar, mas ele iniciou uma caminhada, né, num propósito dele de forma particular e que foi se agigantando. E se te vi lá, como é que foi isso aí? E olha, eu vou falar para vocês que foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Pelo papo, vocês já perceberam, né? Eu gosto muito de números, eu sou uma pessoa mais técnica, eu não trago muito as emoções, eu gosto de estudar, mas ali foi um teste, viu? Porque o que nós sentimos, o que nós vivemos, literalmente dava a sensação de que eu estava dentro de um filme chamado História do Brasil. O Nicolas decidiu caminhar 240 quilômetros para chamar a atenção e num movimento que ele chamou de Acorda Brasil, sacudir o país, que é o que eu falei aqui. Nós estamos um pouco apáticos, nós estamos com medo de tudo que está acontecendo, então ele quis sacudir o Brasil. E ele saiu caminhando lá de Minas Gerais, sozinho, simplesmente postou um vídeo falando assim, eu vou a pé até Brasília. E aí o que passou a acontecer? Lideranças de todos os lugares do Brasil falaram, tô contigo, vou até aí. E na hora que eu vi ele caminhando, já me deu acendeu em mim uma chama. Falei, nossa, eu vou também.
Só que na ocasião, eu olhei, as passagens aéreas estavam muito caras, aqui a gente tá bem escondido, né? Postei no meu Instagram falando, pessoal, muito legal o que o Nicolas tá fazendo, adoraria ir. Eu já tava até bem conformada que não ia dar pra ir. E as pessoas do meu Instagram falaram assim, não, você vai? Nós temos que te ver lá, porque já acompanham o meu trabalho. E através de uma série de doações, as pessoas começaram a pedir meu Pix. E aí, filho de colono, você fica assim, eu não vou aceitar dinheiro dos outros. De repente eu falei, cara, mas as pessoas realmente querem me ver lá, que coisa mais bonita. Elas estão acreditando no meu propósito. Então eu resolvi aceitar. Em coisa de 2 horas eu arrecadei mais de 3 mil reais, que é o valor da passagem. Fui. Chegando lá, vocês não têm noção. Primeiro que uma chuva. A gente colocava o celular num saquinho plástico para não estragar. E você se molhava inteiro, não tinha. A capa de chuva era meramente até para segurar um pouco do calor do corpo. Nós estamos acostumados com o frio. Tinha muita gente lá do Ceará, os meus colegas, meus amigos da política, que estavam congelando. E eu caminhei 74 quilômetros, então é mais ou menos daqui até Tangará, se fosse de colocar né? Se a gente for lançar uma caminhada aqui do meio oeste. E o primeiro dia foram 18 quilômetros, depois 45, depois 11. É isso aí. E assim, tinham momentos que chuva que Deus mandava, escuridão, porque rodovia não tem iluminação. A gente já exausto, bolha no pé. E aí o que passava a acontecer? A gente começava a cantar, rezar, todo mundo junto. Vocês não têm ideia. Aquilo me arrepiava. E o pessoal tá falando assim, porque isso aí não resolve nada. Chamam às vezes o Nicolas, porque esse moleque aí, o que ele tá pensando? E aí eu tenho uma frase para falar para vocês que é a seguinte. Se um político caminhando e rezando, que foi o que eu vi lá, te incomoda mais do que um político roubando ou de um juiz opressor, o problema não tá comigo que fui lá caminhar 74 quilômetros, não, tá com você. Então você tem que revisar aí os teus valores. E no discurso final dele, o Nicolas, ele realmente é um cara abençoado, tá? Eu nem sou do partido dele e eu tô aqui dando meu testemunho. Ele falou assim, olha, a gente precisa acordar o Brasil. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, que estão literalmente sendo iludidas. E ele falou muito claramente, venham caminhar conosco, venham para o nosso lado. Nós temos os números ao nosso lado, nós temos as melhores ideias para o nosso país, comprovadamente. Então não tenha medo de mudar de lado. Eu achei isso muito profundo, muito legal. E falou do Nordeste, falou assim, olha, tem muita gente que tem preconceito com o Nordeste, mas eu tenho certeza que a gente vai libertar o Nordeste nessa eleição. Então, repasso esse recado dele. E o final, ele falou assim, olha, vocês podem, às vezes vocês vêm pra mim, pedem pra eu gravar vídeo, pra eu mandar mensagem, mas eu não quero só gravar vídeo, eu quero que você grave vídeo. Eu quero que você, na sua casa, seja um influenciador de opinião. Porque é isso que vai mudar o Brasil. Eu voltei de lá, assim... Vocês não têm noção. Até chorar, eu chorei umas 2 vezes, tá? E eu sou bem durona, então... Que legal, né? Mas realmente foi assim, deu para perceber que o pessoal abraçou a causa e o Nicolas realmente é uma liderança incontestável, né? Que merece todo o respeito de todos os brasileiros, né? Afinal de contas, ele tem provado por A mais B a sua preocupação e aquilo, e ele tenta realmente nesse cenário político a gente vê ele entrar em embates bom, não vou nem falar aqui, né? Mas é isso aí, ele tem um propósito, é isso. Bom, Isadora, só lembrando mais uma vez, eu vou pedir licença novamente e a gente vai fazer mais um break comercial, vamos saber um pouquinho mais sobre a nossa Unimed e também da Uniarp. Se liga aí. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Estamos de volta, 22º episódio do Troca de Valor. Hoje comigo essa figura sensacional, essa jovem que tem esse despertar e tem influenciado também muitos jovens e não tão jovens a se ligar aí no que está acontecendo nesse amado, nesse poderoso país chamado Brasil. Isadora Piana, vamos agora para um troca aqui mais... Bate-bola. Bate-bola. Gosta de futebol? Eu gosto, eu acompanho. É? Agora não tanto porque não dá tempo. Não vem me dizer que tu é uma flamenguista. Não. E assim, eu vou ser... Essa história vale a pena. Sempre fui colorada, tá? Sempre fui colorada. O catarinense tem essa mania de torcer pros gaúchos, né? Mas eu fiquei chateadíssima com uma foto que o presidente do Inter postou com o atual presidente Lula. Eu falei, cara, isso não me representa. E isso é um bom exemplo pra te dar, pra falar o seguinte. Não dá pra ter vergonha ou medo de trocar de time. Se você está torcendo pra um time em que você está vendo que você está dando ali, está botando a sua alma, sua confiança, e o teu time está te decepcionando, seja dentro de campo, que também estava acontecendo, seja fora de campo, com pessoas que não me representam, não tem problema nenhum em não torço mais. Então isso serve para outras coisas, porque a gente cresce, e um simples parênteses, mas a gente cresce ouvindo assim, política, religião e futebol não se discute. Se discute sim, porque se você não discutir, você não conversar com outras pessoas e você não mudar a sua opinião, você nunca vai evoluir. Então, tá aí, ó, eu sou uma ex-torcedora do Inter. Eu gosto muito da Chape também. A Chape é fechada, porque tá aqui do nosso lado, então sou fã. E lembrando que neste ano nós teremos Copa do Mundo, né? Teremos Copa do Mundo. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Eu não acredito no futebol brasileiro atualmente. Eu acho que tá muito mimimi. Tá? Mas o nosso assunto não é futebol. Vamos lá, Isadora. Quero começar assim dizendo para você, e gostaria que você, talvez em uma palavra ou em uma frase, dissesse para mim o que significa para você. Primeiramente, vamos começar. Olho no olho. João e Jandira. Tudo. Acho que base, valores, princípios, amor, cuidado. É o resumo de tudo. Razão pela qual estou aqui. Tá bom. E aquelas 4 figuras, que eu não vou nominar, você pode nominar eles, que vieram também dessa mesma vertente de glória. Meus irmãos, exemplo. Todos eles são a minha direção, né? Eles, através das suas ações, através do que eles plantaram, são literalmente exemplo para mim. Até porque pai e mãe mais velhos, muitos ali tiveram papel até de pai e mãe às vezes. Então, principalmente a Carize, que é logo a mais velha depois de mim, me deu assim a direção. Ela até brinca, ela fala, a Isa, se não se comportar na política, o bicho pega. Vamos lá, agora falando aqui de Nicolas Ferreira. Inspiração. Eu falo sem medo de errar que hoje ele é o meu líder. Isso eu não falei nem pra ele. Obviamente conheço ele já, a gente já conversou, mas pelos valores que ele carrega. Então, independente de partido, muito importante isso, ele é um líder que eu me inspiro. Uhum. O que significa para você hoje rede social? Liberdade e coragem. Todos nós temos acesso a um celular, a um Instagram, mas nem todos têm coragem de expor as suas opiniões e sustentar as suas opiniões, que é o mais difícil. Vamos sair um pouquinho fora.
saindo fora literalmente, Donald Trump. Negociador é a palavra. As pessoas colocam muita expectativa nele. Porque o brasileiro tem sempre essa coisa de teremos um salvador da pátria. Mas, na verdade, não existe salvador da pátria. Os únicos salvadores da pátria somos nós. Cada um de nós. Então, para mim, ele é um baita de um negociador. Ele é um grande líder. Ponto. Mas não vai ser ele que salvará o nosso país. Isso é muito importante. Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro. O cara que reacendeu o espírito e a chama do brasileiro contra o sistema, principalmente. Não é nem direita. Merece todo o nosso respeito. Ele deu a vida por esse negócio. Ele tá doente, preso, sem falar com a família, sem falar com os filhos. Ele merece, no mínimo, o nosso respeito. No mínimo. Jorginho Melo. Esse é conterrâneo, né? Conterrâneo aqui. Cara, o Jorginho, ele é uma figura. Figura é a palavra que define, porque eu gosto muito daquele quadro dele que ele fala do nosso sotaque. Sim. Até porque ele é de Ibicaré, né? E eu nasci lá em Bela Vista, que é um distrito de Campos Novos. Então, ele tem muito o jeito do catarinense, o jeito do interiorano. Então, eu realmente gosto muito dele. Acho que ele é uma figura. E o jeito que ele defende Santa Catarina é o meu jeito. Então... Quem não gosta muito dele é o ministro dos transportes. Isso aí. Os calheiros não... Pelo amor de Deus. O último, então, pelo amor de Deus, é verdade. Bom, caçador. Minha terra. A terra que eu escolhi para morar, para viver. Né? Eu tenho muito carinho por Caçador. Né? Morei fora daqui 6 meses, o tempo que eu fiquei em São Paulo. E o pessoal falava assim, agora você vai querer sair do interior, né? Eu falava, não vejo a hora de voltar. Eu amo a nossa terra. Tem dias que, assim, é muita coisa pra cabeça, é muito estressante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sair caminhando pelo Parque Linear. Aí vem aquele pôr do sol que só a gente tem. Graças Isso me dá uma paz, assim, que você não tem ideia. Então eu amo essa terra. Santa Catarina. Meu país. Meu país, Santa Catarina. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, tá voltando pro teu país hoje? Eu sinto que eu tenho uma missão com o nosso estado, sabe? Eu defendo tanto nas minhas redes quanto para as pessoas pessoalmente. Muita gente fala assim, você é a maior vendedora de Santa Catarina possível, porque eu tenho orgulho da nossa gente, da nossa terra, da nossa história. Então, acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, Santa Catarina seria pertencimento. Pô, legal, hein? Poxa vida. E um cara chamado Luiz Inácio. Terror! Tudo que eu mais abomino. Cara, não consigo, assim, nem resumir, porque teria que passar aqui 1 hora falando. Mas acho que a palavra que resume ele é desprezo mesmo. Eu não tenho a menor dúvida de que ele utiliza da posição que ele tá para manipular a cabeça de pessoas que muitas vezes não tem mesmo como saber que aquilo não tá certo. E essa é a minha maior revolta. Porque quando você tenta manipular um entendido, ele minimamente tem a capacidade de se defender. Quando você manipula alguém que não tem, muitas vezes nem tem as capacidades, é crueldade. Então, não gosto dele, não. Para fechar, Brasil. Desafio que, digo para vocês, eu poderia estar vivendo a minha vida, sou jovem, né? Poderia estar formando minha família, e vou fazer isso, óbvio. Mas digo assim, poderia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida sem pensar no nosso país. Mas não dá. Nós temos que endireitar o Brasil de novo. Nós temos que colocar o nosso país nos trilhos. E os outros não existem. Não pense que se eu não fizer, alguém vai fazer. Não, os outros somos nós, não existem os outros. Então, é desafio, missão principalmente,
e chamado. Eu acho que é o mesmo chamado que pulsa no coração do Nicolas, que pulsa no coração do próprio Bolsonaro, que pulsa no coração de diversos líderes e que pulsa no meu já tem um tempinho. Isadora Piana, essa jovem, olha, eu quero, assim, de coração agradecer você, viu? Pelo teu tempo, por você estar aqui com a gente e a gente poder literalmente trocar nesse episódio do Troca de Valor. É um assunto, às vezes, polêmico? Falamos algum? Sim, mas faz parte. É a sociedade, se nós estamos vivendo em sociedade, a gente tem que realmente pertencer. E pertencer é você tratar do assunto. Então, que a gente faça isso, fizemos aqui de forma muito responsável, por isso que eu te agradeço, tá? E que espero que a gente possa aí ter, nesse episódio, feito muitas pessoas refletirem. E certamente o seu exemplo enquanto jovem, que possa também inspirar outros jovens a despertar por aquilo que a gente pôde presenciar aqui no Troca de Valor. Quero agora te convidar, antes de te convidar para você deixar aqui uma mensagem ou, enfim, assinar o nosso painel, que você faça uso desses microfones aqui para deixar aí uma mensagem a todos aqueles que acompanham, né, o nosso projeto e que a gente tem como meta fazer com que tudo isso, os assuntos mais diversos que nós já tivemos aqui e que não foge e que certamente foram assuntos dos mais diversos, mas a política também esteve nesses assuntos. Perfeito. Mais uma vez, obrigada e parabéns, porque nós que estamos às vezes na linha de frente, falando coisas que às vezes as pessoas não falam, alguns espaços se fecham, é muito natural. E quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz, falei, que legal, obrigada, eu desejo todo sucesso para o projeto e para quem está me ouvindo, saiba que vocês podem muitas vezes colocar uma expectativa em uma figura, no Nicolas, na Isadora, mas as coisas só vão mudar quando nós estivermos juntos. Então, se posicione, coloque as suas ideias para fora, respeite as pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, até aqui da cidade, que não gostam muito das minhas opiniões, às vezes não gostam até de mim, mas eu realmente estou tentando fazer algo pelo nosso país. E se você sente o mesmo chamado, não tenha medo, porque as coisas elas já melhoraram muito. Se você pegar nos últimos 20 anos, não se falava do assunto. Hoje eu estou aqui, literalmente conversando sobre o assunto. E num futuro breve, se Deus quiser, a gente vai estar vivendo com mais segurança, com mais dinheiro no bolso, com mais qualidade de vida, com mais saúde, com mais educação, com mais tudo. É isso que eu desejo para o nosso país, para a nossa região. Obrigado, então. Tá aqui, ó. Vai lá. Vamos lá. E assina aí aonde você quiser. O painel é seu. E, é claro, para mim é mais uma vez uma honra tê-la aqui. Obrigada. Você vai longe, hein, guria? Oh, amém? Barbaridade. Se assim o povo quiser, né? Senão, não tem jeito. Vai lá. Posso escrever a frase que você quiser. Então, vamos lá. Vai ficar registrado. Vai ficar eternizado. Vai lá. Vamos endireitar o Brasil. De novo? Ok. Sua assinatura agora. Minha assinatura? É. Normalmente eu faço um I, um R de Romanato e um P. Tá. Olha aí, ó. Show de bola. Show Obrigado. de bola. Tamo junto. Obrigado. Gente, valeu. Tô aqui com essa figuraça, certo? Esteve comigo durante essa mais de uma hora, mas que valeu muito tê-la aqui com a gente. Imperdível o nosso 22º episódio do Troca. Valeu, Isa. Obrigada. Tamo junto, pessoal.